As opiniões e declarações feitas pelos convidados são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam necessariamente a visão da emissora. Olá, meus irmãos! Olha, nós aqui novamente com o nosso podcast, um bate-papo aqui muito bacana, muito legal, com a unção de Deus. Lembrando que essa programação da Rede Mundial, ela traz a gentileza da Igreja Mundial do Poder de Deus, da pessoa do nosso apóstolo Valdemiro Santiago, Bispa Francileia, que inclusive nesse domingo estarão ali na Cidade Mundial do Brás, realizando uma mega concentração, cura, libertação, o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas, tá bom? Fica ligado no podcast, deixa eu apresentar aqui o meu convidado de honra. Vamos bater um papo aqui muito bacana e vai ser legal que você que está aí acompanhando a programação vai conhecer a pessoa do Alex Siqueira, que é uma pessoa de confiança do nosso apóstolo Valdemiro Santiago, tem a bênção do nosso apóstolo Valdemiro Santiago e faz parte da Igreja Mundial do Poder de Deus. Alex Siqueira é um líder político de São José dos Pinhais, com atuação marcada por trabalhos práticos, fiscalização rigorosa e forte presença comunitária, né? Pai do Léo, vai falar do Léo, vai falar do Edu, vai falar da jornada aí. É um político, é um homem de Deus e é uma pessoa que tem lutado pelo povo. Tudo bem? A paz, bispo. Quero cumprimentar toda a audiência do podcast Fé Sem Roteiro, também a Igreja Mundial, todas as pessoas que fazem dessa obra uma obra maravilhosa. Que bacana. Fala um pouquinho da sua trajetória, Alex. Bispo. Queremos te conhecer. Bispo Daniel, pela primeira vez eu vou falar, né, o que aconteceu ao longo da minha vida. Em momento algum tive a oportunidade de certa forma, dar o testemunho de vida, né? Qual é o meu propósito? Para quem não me conhece, eu sou um advogado por profissão, né, por vocação, e aí entendo que a política, em muitos dos momentos, ela confunde com a advocacia, porque a política é um instrumento mais eficaz de melhorar e mudar a vida das pessoas e muitas vezes fazer justiça, né? A política é a pessoa que muitas vezes não tem direito à saúde, aliás, ela tem direito, mas ela não consegue. E a política ajuda muito e a advocacia muitas vezes também, né? Então, em determinados momentos, nós estamos defendendo o direito das pessoas. Como vereador, eu tinha isso como propósito, defender o direito das pessoas. Você teve quantos mandatos? Eu tive um único mandato. Na minha primeira disputa. E foi presidente da Câmara? Foi algo histórico em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais é a segunda cidade em arrecadação no estado do Paraná. É uma cidade extremamente importante, é a 8ª economia do Brasil, né? Então, uma cidade muito industrializada, são mais de 40 mil CNPJs lá, segunda arrecadação do Paraná, é uma cidade muito importante em nível nacional. E lá, na minha primeira disputa como vereador, eu virei vereador e era um vereador combativo, principalmente contra as mazelas, contra as suspeitas de corrupção. Fui um vereador que não me deixei abater pelo sistema, né? Há um grupo político lá dominante há muitos anos, né? Há mais de 4 décadas, sempre as mesmas pessoas comandando a cidade. Cidade muito rica, e aqueles que eventualmente não convêm com o sistema, eles dão um jeito de tirar. E a gente não concorda com isso. Desse jeito, nós disputamos a presidência da Câmara. Eu era o vereador mais jovem da Câmara no meu primeiro mandato, o único de oposição até então. Tinha outros também que não concordavam, e a gente acabou fazendo um grupo de vereadores, ganhamos a presidência, fizemos de tudo, fizemos 4 CPIs, vamos falar também da CPI do ônibus, né, que um contrato lá no transporte escolar, no transporte público, desde 1929. Daqui a 3 anos vai completar 100 anos a mesma empresa operando o transporte. E não tinha nunca tido uma fiscalização, ônibus velhos, sucateados. Quase 100 anos. Quase 100 anos, as mesmas Nunca empresas. Ninguém tomou a iniciativa de fazer uma fiscalização. Um contrato muito robusto, Bispo Daniel, um contrato que superava o valor de R$1 bilhão. Então ninguém tinha coragem de colocar a mão nesse vespeiro. Esses ônibus aí deviam voar. Não tinha nada. Hoje, depois da nossa CPI, que eu fiz o relatório... Ironia, né? Contém ironia nesse... Os ônibus deveriam voar. Exatamente. Era um caos, né? Um caos totalmente. Ônibus precários, estragados, velhos, sem manutenção. E nós, através da nossa CPI,
que eu fui o relator, com mais de 5 mil páginas do relatório que eu fiz. Hoje são ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado, ônibus novos, 63 novos ônibus. Uma das empresas, eram 2 empresas, uma das empresas teve que sair porque não tinha condições de operar o transporte. A outra teve que renovar toda a sua frota. Então, isso é uma das coisas. Fizemos a CPI da escola, né? Fizeram um contrato emergencial milionário de mais de 43 milhões de reais para merenda, trouxeram uma empresa de São Paulo com diversas suspeitas, provamos muitas irregularidades, uma empresa que não tinha condições de operar, deixou as nossas crianças literalmente com fome nas escolas. Que isso? Então, bispo, uma cidade... E a 8ª maior economia... E a segunda do Paraná. Só perdemos para a capital. E do Brasil? É a 8ª mais importante. E as crianças passando fome. E as crianças passaram fome. E mesmo sendo uma cidade rica, bispo, olha como que as coisas são. O último IBGE aponta que aproximadamente 53 mil pessoas que residem em São José dos Pinhais, elas vivem abaixo da linha da pobreza. Elas vivem com menos de R$80 por mês. Ou seja, muitos dos pais e mães em São José dos Pinhais mandam os seus filhos para a escola não só pela questão do conhecimento, manda para se alimentar. É muito grave isso. Então as crianças vão para tomar café, vão para almoçar e chega na escola, chega na creche, não tinha comida. E quando tinha, era comida literalmente podre. Mas deveria ter, né? E deveria ter, com certeza. Tinha lá um contrato milionário. Mas fizeram sem licitação, um trabalho direcionado, fizeram uma questão também do uniforme escolar. As mesmas crianças que vão para a unidade escolar para se alimentar são crianças que muitas vezes não têm roupa, não têm tênis para usar. E no contrato exatamente milionário, super caro, e o que tinha o termo de referência era uniformes de primeiro mundo, jaqueta matelada, impermeável, tênis com alta durabilidade, e quando na verdade entregaram para as nossas crianças uniforme produzido no Paraguai. Isso mesmo, no Paraguai. Etiquetas escrito Paraguai. E a gente sabe que, historicamente, bispo, o que é produzido no Paraguai, ele é mais barato em virtude da baixa qualidade. Por isso que lá é mais barato do que aqui no Brasil. E foi um contrato totalmente errado. Fizemos a CPI, as coisas melhoraram lá também nisso. Infestaram a cidade com radar. Antes não tinha radar, eu acho que... máfia do radar? A máfia do radar. Provamos, fizemos uma denúncia com mais de 2 mil páginas ao Ministério Público, houve diversas correções, o contrato foi mudado, né? O estudo técnico para apontar a instalação, a necessidade de instalar radares. Num desses estudos técnicos tem uma avenida lá chamada Rua Tavares de Lira, que é uma das maiores ruas no maior bairro da cidade, que é o Afonso Pena, com mais de 110 mil moradores nesse bairro, e a justificativa para colocar um radar nessa rua, bispo, era de que tinha travessia de animais silvestres. Imagina, no meio do maior bairro, mais populoso da cidade, tinha que ter radar porque tinha travessias de animais silvestres. Tinha onça lá. Tinha onça. Então, assim, a gente Quer dizer, não tinha onça, né? Não. Contém ironia. Exatamente. Tinha como colocar aqui, ó, no rodapé, ó, contém ironia, né? Mas entenda bem o que o Alex está falando aqui. E o Alex, isso mostra pra gente, e para quem está assistindo também, como é importante nós termos políticos, tá? Não vou dizer políticos, mas pessoas com autonomia política que de fato se importam com a população, se importam com o povo, com o dinheiro público e com o bem-estar das pessoas. Você falou aí do ônibus. Pessoas que vão para o trabalho, voltam para casa, que não tinham segurança, que não tinham conforto, iam naqueles ônibus caindo aos pedaços, correndo risco aí de faltar um freio, não tinha conforto. Hoje tem Wi-Fi, ar-condicionado. Ônibus novinhos, com cabo USB. Só falta voar agora. Só falta voar, bispo. Carregador. Crianças que iam para a escola e passavam fome. Exatamente. O uniforme do Paraguai, crianças especiais, com transporte coletivo para crianças especiais, com cadeirantes, muitas das vezes amarrada com corda de varal, né? Então era o verdadeiro caos. E tudo isso melhorou. Máfia da multa. Da multa, que a gente provou. Semáforos. A gente provou um absurdo, né? Enfim, muita coisa a gente fez. Como presidente da Câmara, bispo, eu promovi a maior economia até então. No meu primeiro dia como parlamentar, como vereador, eu encaminhei um ofício à administração da Câmara para abrir mão do uso oficial do carro. Nem eu e nenhum assessor meu usou o carro durante o mandato. Por que isso? É direito do parlamentar? Mas o parlamentar ele ganha muito dinheiro.
ele ganha muito bem a ponto de poder pagar o seu próprio combustível. Tanto o parlamentar como os seus assessores, todos eles ganham muito bem. E a gente, cada um fazendo a sua parte, vai sobrar mais dinheiro para investir em educação, em saúde, segurança. E nós temos que entender, né? O povo em casa tem que entender que o político, ele não pode fazer política por profissão, para ganhar dinheiro. Aí as coisas se perdem, ele tem que fazer por vocação, uma missão. Eu sempre falei, bispo, que existem 2 grupos de seres humanos nessa terra: os missionários e os mercenários. Os missionários somos nós, bispo. O bispo abriu mão de uma vida lá fora para estar dentro da igreja, se dedicando de domingo a domingo, 24 horas por dia, por uma missão. O bispo é um missionário, assim como todos os líderes religiosos dentro da nossa igreja. E os mercenários não. Os mercenários são aqueles que vendem os próprios princípios a troco de dinheiro. Eles não têm valor algum referente à sociedade. O que eles têm é preço, né? Diferente de nós, que nós temos valor. Nós não temos preço. E por isso, bispo, que quando eu entrei na política, eu entrei com esse propósito, de não ganhar dinheiro. No entanto, que eu posso fazer um desafio na minha renda, no meu imposto de renda. Os 4 anos que eu fiquei como vereador, né, que foi na gestão passada, foi os 4 anos que eu menos ganhei. Menos o meu patrimônio evoluiu. E no ano seguinte, que foi o ano passado que eu dediquei a minha vida, foi quando as coisas mais melhoraram. Então, a política, para quem quer fazer de forma íntegra e honesta, ela não dá nada de dinheiro. Ela não dá R$1 de dinheiro. Para quem quer ser honesto, íntegro. Para aqueles que têm um pouquinho distorcido quais são os objetivos, aí sim. Aí é o meio mais rápido de ganhar dinheiro. É que, infelizmente, né? Outro dia a gente fez aqui um podcast, um comentário falando sobre dízimos e ofertas. Tem gente que ela vai na igreja, 5 minutos que a gente pede a oferta, ensina o dízimo, ela sai dali dizendo na igreja só pede dinheiro. Aí a gente fez até aqui uma pergunta, né? Em cima desse tabu. Será que é a igreja que só pede dinheiro ou é as pessoas que só pensam em dinheiro? E aí existe também esse estereótipo de que político é ladrão, de que político está na política para enricar, para enriquecer, para se beneficiar, quando na verdade não. Há aqueles, a exemplo do Alex, que tem uma missão de vida, que tem um chamado, que tem um objetivo. E, historicamente, a gente vê, como você mesmo mencionou, que existem os missionários e existem os mercenários. Então, quem tem missão, tem propósito, ajudar o povo, projeto, e a gente vê isso na gestão. A gente vê isso no fruto. A mesma coisa é na obra de Deus. A gente vê quem de fato e de verdade é missionário e quem é mercenário através dos frutos. Nenhum mercenário vai conseguir apresentar frutos, projetos, melhorar a vida das pessoas, melhorar a gestão. E a sua gestão lá em São José dos Pinhais foi excelente. Teve alguns milhões aí economizado, teve alguns milhões também de emendas parlamentares direcionadas. Vamos falar um pouquinho vamos falar primeiro da economia. Sim. Onde que você conseguiu ali na sua gestão economizar, melhorando a vida do povo? Um dos temas, né? Quando a gente vê obras em órgãos públicos, a gente de imediato suspeita. Porque, inevitavelmente, onde tem obra, tem uma margem de lucro. Então, eu sou totalmente contra obras desnecessárias. Obras desnecessárias. Né? Obras... Dá um exemplo aí de uma obra desnecessária. Por exemplo, derrubar uma escada que já existia há décadas e do nada não deixa de existir por uma questão estética. Não tem valor relativo nenhum para a comunidade que lá fora da Câmara vive. Independente se sobe ou desce por aquela escada, se sobe por outra escada, isso não vai mudar a vida dela. Por que tirar uma escada que custou caro para fazer e mais caro ainda para desfazer? Isso era um dos pontos que acontecia dentro da Câmara de São José dos Pinhais. E era um tema que me chamava muita atenção, né? Pintura em cima de pintura, obras que realmente não levavam nada a lugar nenhum. E milhões. Milhões em cima de milhões gastos. Então, na minha gestão, nós não tínhamos nenhum tipo de obra desnecessária. Nós não investíamos em coisas que não mudavam a vida de quem paga os impostos. Muito pelo contrário, nós investimos em pessoas, nós investimos em situações que realmente melhoravam a vida da comunidade. Como gerava as economias? Antes de ser vereador, de ser presidente da Câmara, eu fui chefe de licitações lá nessa mesma Câmara. Eu entrei muito jovem, né? Entrei como estagiário, eu fui assessor, depois de estagiário, eu fui assessor legislativo,
me preparei, fui chefe de licitações, e durante o meu período como chefe de licitações, antigamente cada vereador tinha direito a um carro com combustível ilimitado. E nós mudamos isso. Fizemos um estudo, provamos que era mais barato locar o carro do que ter carro próprio. Porque o próprio você paga IPVA, você paga manutenção, você paga para comprar, na hora de vender você perde. E na locação você não tem nada disso. Está tudo incluso, seguro, manutenção, tudo os impostos inclusos, então isso é muito mais viável locar. E antes, né, haviam 25 carros na frota, nós derrubamos para 3 carros. Só o setor administrativo e, eventualmente, um ou outro vereador entrava no rodízio, e até assim hoje na Câmara para usar. Então ali a gente já economizou centenas de milhares de reais. Depois, coisas simples que às vezes as pessoas não têm muita noção, saíam dos gabinetes, deixavam o computador ligado, deixavam a luz acesa, e eu pegava no pé. Vamos desligar o computador, vamos desligar as luzes, vamos fazer investimentos em energia fotovoltaica, vamos estudar como reduzir a nossa fatura da Copel. E é isso que a gente foi economizando, nos detalhes, sem obras desnecessárias, sem custos que não mudavam a vida das pessoas. A gente tem que pensar que o dinheiro do povo é um dinheiro sagrado, que é um dinheiro que a gente tem que tratar como a gente trata as coisas de Deus. Você está falando aí dessas economias, você está falando desse se importar, né? Desse se importar com a luz acesa, ar-condicionado ligado, a pessoa vai embora e larga lá, fica a noite toda. É basicamente quase que a mesma coisa que na obra de Deus. Sim. Eu acabei de fazer reunião agora com os pastores, com os regionais, e falei a mesma coisa. Só que parte do princípio de quem de fato se importa. Porque quem está ali só ocupando uma posição, ostentando uma posição e desfrutando daquilo, né, e não se importa com o dinheiro público, não se importa da origem daquele dinheiro que é imposto e que deveria voltar para o povo como benefício, quem não se importa não está nem aí. Quem não se importa com o povo, né? Quem não tem a missão, para ele tanto faz como tanto fez. Então a gente vê que de fato e de verdade o missionário, quem se importa nos detalhes, faz a diferença. Vamos falar um pouco de destinação de emenda. Você teve nas suas mãos o poder da caneta, você teve nas suas mãos ali, no período da sua gestão, milhões em emenda. Para onde que você destinou essas emendas? Então, bispo, na verdade, eu fui muito além do que realmente eu tinha de disponível como emendas, né? Antes mesmo de assumir meu mandato como vereador, eu fui para Brasília, trouxemos recursos para a saúde, trouxemos, naquela época, era uma questão da pandemia, do Covid, trouxemos dinheiro de deputado federal, a Câmara Federal estava fechada, e mesmo assim nós estivemos lá no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, tivemos na Câmara dos Deputados, conseguimos trazer diversas situações. Depois, como vereador, nós tínhamos sempre uma parceria muito boa com o deputado, né, o Ricardo Arruda, que é da obra, que faz um excelente trabalho. Então, ele encaminhou para nós recursos para fazer creche, fazer posto de saúde, e a gente vem trabalhando na aquisição, né, e melhorando a força da segurança pública da nossa cidade. Quer dizer que, além da sua emenda, você também conseguia angariar, trazer emendas de parceiros, de deputados, como é o nosso deputado Ricardo Arruda, que esteve conosco aqui semana passada. Mais uma vez entra nessa questão do se importar. Exatamente. Ou seja, você ia buscar também, se importava em trazer emendas e recursos para o município. Exatamente. Então, na minha primeira viagem que eu fui para Brasília, eu fui com recurso próprio. Eu levei um assessor, banquei tudo do meu bolso, né, passagem, hotel. Consegui um trator, né, um trator super caro para a nossa agricultura. São José dos Pinhais, ele tem um cinturão verde que é o maior da região. Nós somos o maior produtor de hortaliças da nossa região, né, o maior produtor de morango. Então tem que investir, porque o nosso espaço territorial lá em São José dos Pinhais é maior que a capital, é o dobro da capital, e 70% nosso é área rural. Então eu sempre pensei em tudo. Não foi só na saúde, não foi só na educação, na segurança, a gente sempre pensou muito. Então eu destinei grande parte dos meus recursos para a educação, sempre foi para a reforma de CMEs, aumento de vagas para creches. Mais de 3.000 crianças aguardam uma vaga de creche. O bispo imagina, são 6.000 pais, né, que muitas vezes não conseguem trabalhar porque não tem quem deixar seus filhos, ou eventualmente deixam seus filhos com gente desconhecida, com vizinho. Acontecem abusos sexuais, acontecem muitas situações, ou acaba deixando com os irmãos mais velhos. Uma situação me chocou, me chamou muita atenção no meu primeiro ano como vereador.
foi uma situação que a mãe era uma mãe solteira e ela não tinha o que fazer. Ela tinha que deixar a sua filha mais nova com a filha mais velha para poder trabalhar. Ela não tinha outra fonte de renda. E era uma casa de madeira. A filha mais nova pegou uma vela e foi brincar embaixo da cama e acabou colocando fogo na casa. A filha mais velha conseguiu escapar, fugir, e a mais nova, infelizmente, morreu. Então, ali, naquele momento, não morreu só aquela criança queimada, carbonizada, morreu 3 pessoas. Inevitavelmente, a mãe daquela criança nunca mais vai ter uma vida normal, feliz, porque ela sabe da tragédia que aconteceu. E ela não foi irresponsável. Ela foi trabalhar. Uma necessidade. Ela teve a necessidade de trabalhar, para garantir o pão, colocar o alimento na mesa, até para dar uma boa vida para as filhas, e foi uma fatalidade de fato. A gente acompanhou essa semana agora, logo que a semana iniciou, o caso daquele piloto de avião de uma das empresas aí maiores da América Latina, que pagava para uma senhora que dava os netos, né, ou obrigava os netos, vendia os netos, e esse piloto de avião, isso é abominável, isso aí é terrível. E esse homem levava essas crianças para um motel e abusava sexualmente dessas crianças. A gente vê como é terrível. Aí a importância de ter creches, de ter lugares em que os pais, ao irem trabalhar, possam deixar as suas crianças com segurança, com conforto, sabendo que quando voltavam, encontrar as crianças educadas, protegidas. E você lutou para isso, então. Exatamente, Bispo. Então, fazendo um gancho, um paralelo do que o Bispo falou, a importância de termos homens de Deus na política é justamente isso. Quando a gente vê um caso desse, né, de um piloto que comprou 3 meninas, né, a avó vendeu as 3 meninas. Foram 3, né? A gente vê que o mundo realmente jaz no maligno. A gente vê a questão do Jeffrey Epstein, que fazia um roteiro sexual, um abuso sexual, coisas abomináveis. A grande elite do mundo, né, essa onda global que chega no Brasil, é isso, dominada por pessoas realmente endemoniadas. E tinham muitos políticos lá, né? Exatamente. Naqueles arquivos que agora o FBI está divulgando, muitos políticos, muitas pessoas de autoridade. Inclusive brasileiros. Inclusive pessoas brasileiras, incluído também, dentro daqueles mais de 3 milhões de arquivos. E tem vídeo, né? Vídeo. Não é só a palavra dele. Tem vídeos, tem provas, né? Tem situação que eles desmembravam, tiravam membros, né, das crianças. É algo realmente inimaginável, né? Então a gente não acredita que isso aconteça e está acontecendo. E a política realmente é onde esse sistema, né, que é diabólico, ele vem ingressando para acabar com a família, para destruir, né, a espécie humana, porque está destruindo. Por isso que a sociedade, o povo de Deus principalmente, que é a resistência, hoje no Brasil, é a resistência. Se não fosse a igreja, se não fosse o povo de Deus, tá? Inclusive estão tentando banalizar, dizendo a igreja não tem que se misturar com política, o pastor não tem que dar opinião na política, o pastor não tem que se envolver. Tem sim. Nós temos que tomar posição, sim. Assim como Deus nos usa, tá? Para pregar ao povo, às ovelhas, e direcionar a vida delas no caminho, Deus também vai nos usar, tá? Para revelar o Senhor, a Senhora, e mostrar em quem você vai lá na urna eletrônica e vai votar. Porque quem você vota, quem você coloca ali o seu voto ali, quem você elege, é que vai governar sobre a sua vida. E aí a gente vê aí, ó, governantes, autoridades envolvidas em casos como esse aí, que é abominação. Exatamente, Bispo. Voltando à questão das emendas que nós encaminhamos, Bispo, então, numa dessas idas a Brasília, eu descobri um convênio que na época o governo Bolsonaro, que defendia muito a questão da segurança pública, um convênio fortalecendo as guardas municipais, como é fora do país, do Brasil, né? Por exemplo, Estados Unidos, lá são polícias municipais que fazem a segurança. Em um desses determinados momentos foi aprovado o uso de fuzil para as guardas municipais. E havia muito preconceito referente à guarda municipal, acreditando o despreparo.
Mas eu sempre acreditei na guarda municipal, na polícia próxima. Antes da sua gestão, a guarda civil lá andava com o quê? Não, na verdade, nunca foi, na minha gestão como vereador e presidente da Câmara, foi um recorde de encaminhamento de emendas. Foi um recorde. Nunca tinha tido, e essa gestão até agora não tem. Né? Então hoje... Na sua gestão, você adquiriu fuzil para a guarda civil metropolitana. Exatamente. Antes eles andavam o quê? Com cacetete? Não, assim, a nossa guarda, por mais que não tinha tanto empenho por parte do Legislativo, mas ela sempre foi uma guarda, por parte dos próprios guardas, bem equipada. Então, nossa guarda, ela tinha, com certa limitação, mas ela tinha bons armamentos, tudo. Porém, é uma cidade que enfrenta um problema de drogadição muito grande, porque nós estamos no principal eixo logístico do Brasil. Né? Nós temos ali a BR-116, que é o contorno que liga São Paulo, que liga o interior do Paraná, e ela corta o meio da cidade. Nós temos a BR-277, que está a 80 quilômetros, né, do Porto de Paranaguá, que é um principal meio de transporte de drogas. Nós temos a 376 e a 101, que corta também São José dos Pinhais, que liga São José dos Pinhais à questão de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, ali o tráfico de drogas é muito grande. E a gente sabe, onde tem drogas, tem criminalidade. Então... Bem armado é diferente de com fuzil, né? Exatamente, chefe. Com fuzil é outra coisa. Então, bispo, há um crime, não sei se o bispo já ouviu falar, do novo cangaço, que criminosos, bandidos, eles entram na cidade, explodem os caixas eletrônicos, fazem moradores, cidadãos refém, né? E depois, isso aconteceu várias vezes em São José dos Pinhais, inúmeras vezes, de explodir caixa eletrônico, atirarem, aterrorizarem a cidade. E depois que nós fizemos essa aquisição, foram 6 fuzis, né? O T4 Taurus, R$16 mil cada um, nós compramos com recurso próprio, né? Compramos 6 fuzis para a guarda. Nunca mais houve outro histórico de roubo à caixa eletrônica, o do novo cangaço. Aquilo que eu falei aqui, ó. Uma coisa é estar bem armado, outra coisa é estar de porta um fuzil T4, né? E a nossa qual é o calibre do T4? Acho que é o 756, né? 756 Então, assim, nós investimos na guarda municipal, nós investimos na questão do preparo. Hoje, a nossa guarda municipal, ela é uma das mais bem preparadas do Brasil. No entanto, que a nossa guarda municipal, ela viaja ao Brasil fornecendo curso para as outras guardas municipais. Fizemos o consórcio metropolitana da guarda municipal. Então, a nossa guarda de São José dos Pinhais, ela conversa, se comunica com todas as cidades da região vizinha. Então, se alguém comete um crime em Araucária, vai para São José dos Pinhais, a nossa guarda está interligada com a guarda municipal de Araucária, de Curitiba. E de fuzil. De fuzil, histórico. E isso nós fizemos, então, nós temos um grande respeito por parte dos guardas municipais. Nós dobramos o tamanho, eu como presidente da Câmara, a segurança deles também, né? Exatamente. Porque o bandido, quando vai assaltar, o bandido, quando vai roubar, né? Quando vai cometer um delito, ele não vai com cacetete. Exatamente. Ele não vai com arma de choque. Exatamente. Muitos vão até com fuzil. Exato. Não, sim, com certeza. Então, assim, bispo, nós investimos demais, né, na Guarda Municipal de São José dos Pinhais, fazendo o que muitas vezes não foi feito, né? E nós temos vários guardas municipais, né, que são pessoas também missionárias, que estão lá não só pelo salário. Alex, eu vou te fazer uma pergunta crucial aqui, que vai até polemizar um pouco, mas você quer pontuar mais algum projeto, mais alguma emenda, mais alguma coisa que na sua gestão foi feita e fez a diferença em São José dos Pinhais? Sim, as nossas emendas foram sempre pautadas para educação, saúde e segurança. Aumentamos a questão de conforto nas unidades de saúde, encaminhamos recurso para aumentar a quantidade de vagas de creche, reforma de escolas, cursos. Nós informatizamos algumas escolas através de tablets, televisores interativos. Fizemos nos 4 anos, bispo, algo que muitos parlamentares ficaram 20 anos e não conseguiram fazer. Então, trabalhamos diariamente, né? Tem muita coisa, bispo, né? Como eu falei no início. É muita coisa, é por isso que eu te perguntei. Se a gente for falar... Se você quer pontuar algo, porque eu tenho para mim aqui que um dos maiores assim, projetos da sua gestão foi o MPAR, né? Exatamente, bispo. Então, fala um pouco do MPAR para quem está assistindo. Eu vou falar. Falei certo, MPAR? MPAR nas escolas, exatamente. Então, bispo, no início da nossa participação aqui, eu falei que eu iria falar algo como jamais eu falei antes, né? Eu sou cristão, graças a Deus, a minha família inteira, tanto por parte de pai, por parte de mãe, meus avós, bisavós, todos evangélicos. Não é demérito de nenhuma outra religião, muito pelo contrário, né? A gente respeita as religiões, mas nós todos somos evangélicos, todos a mesma verdade, a mesma crença. E com 15
dias de vida, eu e meu irmão, né, o Alan, meu irmão gêmeo, nós fomos apresentados no altar da igreja. Então, 15 dias de vida. 15 dias. Então, assim que o médico liberou para sair, a primeira coisa que a gente foi fazer foi ir para o altar da igreja, ser apresentado. Então, nós não somos pessoas perfeitas, não existe gente perfeita, todo mundo tem suas falhas, seus pecados, mas nós procuramos sempre caminhar nos caminhos de Cristo, né? Sempre ser bom. E aos 9 anos... Viver os princípios, né? Exato. O caráter formado. Exatamente. Porque eu também, eu tive o privilégio de nascer num berço evangélico. Quando eu nasci, minha mãe já era obreira também. Sim. E a gente foi formado. Foi formado seguindo os princípios da palavra de Deus, educado, seguindo os princípios da Bíblia, não é verdade? E hoje a gente traz isso conosco. E manter isso, permanecer nisso, ter esse padrão de conduta, esse padrão de caráter, não é fácil, mas a gente pode afirmar que podemos viver isso com muita alegria, na verdade. Exatamente, pra gente é um prazer. E, bispo, eu sempre fui fã de obra, no entanto que hoje eu tenho uma pequena construtora, construo casas, é uma realização. Todas as minhas casas que eu construo, eu faço para mim, para vender, não construo para os outros, só para mim, para eu vender, e faço como se fosse para mim. Todos os nossos clientes que compram os nossos produtos são pessoas extremamente felizes. Eu nunca tive um problema de pós-obra, nunca, porque eu sempre faço do bom e do melhor como se fosse para mim. Entrego muito mais do que realmente eu recebo. Bacana. Né? Mas essa paixão começou bem desde pequeno. Eu sempre gostei de obra, eu sou advogado, né? Mas sempre fui fascinado por obra. E com 9 anos de idade, os meus pais estavam construindo uma casa e nós fomos visitar essa obra e eu estava passando do lado da obra e os pedreiros estavam trabalhando. E tinha um balde de cimento ali que eles estavam usando para rebocar as paredes, tinha acabado de fazer. No meio fala, estava quente, porque quando você prepara o cimento com cal, aquilo ele ferve, ele fica extremamente quente. E eu acabei eu tinha 9 anos, então não lembro exatamente como foi. Eu lembro que eu estava andando e por algum motivo eu puxei aquele balde. Não sei se eu escorreguei, se eu tropecei e puxei aquele balde, ou estava na curiosidade, queria ver, e aquilo acabou caindo no meu olho. Todo aquele balde caiu no meu rosto e entrou muito, aquele cimento quente entrou dentro do meu olho. Foi um desespero total. Corremos para o hospital de emergência, chegamos no hospital, os médicos correm para uma clínica oftalmológica, porque o caso é extremamente grave, ele pode ficar cego. Foi um drama, foram meses de choro de sangue, literalmente. Corremos imediatamente para um hospital, uma clínica, fizeram tudo que podiam, mas assim, o prognóstico era horrível, era péssimo, era a possibilidade real de ficar cego, porque queimou tudo, queimou todo, o meu olho direito queimou inteiro. Então afetou muito a visão. E nossa, meus pais totalmente desesperados. Eu lembro que todo dia de manhã eu tinha que acordar muito cedo para ir para a clínica para fazer curativo. Tinha que trocar, porque tinha que trocar medicamento. E era tão sério, era tão forte que não podia fazer em casa. A gente não esquece, né? Não esquece. E eu lembro que em determinado momento eles colocaram uma lente dentro do meu olho e essa lente quebrou. E ela quebrou e acabou furando, né? E eu lembro que comecei a chorar sangue. Foi uma cena horrível. Estava com a minha mãe naquele momento. Minha mãe é uma pessoa de muita fé, né? Sempre foi o nosso baluarte, sempre nos guiou, sempre colocou a gente no caminho. E a gente chorando, e minha mãe falou: filho, vamos dobrar o joelho. E foi um momento muito especial, né? Ela falou: vou morar porque é só Deus. Eu não aceito você cego, não aceito. E eu com 9 anos de idade, eu falei, ia ali orando, pedindo a Deus, né? E chorando, porque eu sou um ser muito emotivo. E chorando literalmente sangue. E eu de joelho dobrado com a minha mãe, a gente orando. E eu falei: ó, Deus, se você não me deixar ficar cego, eu vou ser um grande homem de Deus. Eu vou ser um salvador de almas. Qual era a tua idade? 9 anos de idade, bispo. Olha o propósito. Sim. 9 anos de idade, nunca esqueço. A minha mãe colocou a mão no meu ombro, que ela sabe da responsabilidade. Ela sabe do propósito. Você não pode brincar com as coisas de Deus. Eu voto com Deus, não tem volta. E ela colocou a mão no meu ombro e falou: filho, eu não prometo que você não possa cumprir. Pode ser jeito. E aquilo ficou. E hoje, bispo, não uso nem óculos. Para o meu prognóstico, que iria ficar cego, eu não uso óculos. Então, ali, literalmente, foi um milagre de Deus. Então, quando eu pude entrar na obra, agora, junto com o bispo e com o bispo Anderson que passou, todos os pastores, os bispos aqui da Igreja Mundial, eu vejo e me sinto tão prazeroso que eu falo: não é por política,
é para um propósito. E o meu propósito começou lá atrás, com 9 anos de idade, quando eu falei que seria um salvador de almas, que eu iria ajudar a obra a salvar almas, porque eu estou cumprindo o meu propósito, o que eu me propus a fazer com Deus quando eu tinha 9 anos de idade. E dos meus 9 anos até os dias atuais, eu nunca tive a oportunidade de fato de salvar almas. Talvez eu fazia o meu trabalho aqui, para a sociedade, dava o meu melhor. Que bacana, hein? Mas hoje eu me sinto realizado. Hoje eu largo tudo para estar dentro da igreja, eu largo tudo, abro mão da minha vida pessoal, muitas das vezes, para estar vivendo o propósito. Porque é para isso que eu estou na Terra. Eu não sei até quando que eu vou estar vivo, mas enquanto eu estiver vivo, eu quero ser um instrumento de Deus nessa Terra. Eu quero poder usar a vocação e o dom que Deus me deu para realmente ser um missionário dentro da política, melhorando, salvando a vida das pessoas e também dando um bom fruto referente a todo o trabalho. Então, sempre eu falo isso para o bispo, bispo, independente do resultado, independente de qualquer coisa, o importante é que o nosso trabalho nós estamos fazendo. É 50% nós, o nosso trabalho, o nosso suor, a nossa dedicação. E os outros 50% é propósito de Deus. É Deus que vai guiar. É Deus que vai colocar a gente e Ele sabe de tudo, né? A minha avó falava, filho, não cai uma folha de uma árvore sem Deus permitir. Então, tudo que acontece nas nossas vidas é para um propósito. Minha vida não é fácil, né? Eu vou falar do Edu, a minha vida não é fácil, nada vamos fácil. Chegar lá, vamos chegar lá. A gente chega em tudo. Mas para nós que somos cristãos, que a gente acredita numa verdade, acredita num Deus, nós não temos problemas. Nós temos desafios. É verdade. A gente não se deixa abater por nenhum tipo de problema, seja na saúde, seja espiritual, seja no sentimental, nós não deixamos. É difícil? Não é fácil, é difícil. Mas nós cremos num Deus vivo e poderoso que faz a gente ficar de pé. A gente cai, mas a gente cai de pé. Não fica caído no chão chorando. A gente enfrenta nossos problemas de pé. A palavra de Deus diz que o justo pode cair 7 vezes, mas nas 7 vezes o Senhor o levanta. E essa é a nossa fé. Isso é o que está dentro de nós. E quem tem voto com Deus, meu irmão, quem tem voto com Deus, você falando agora, né, do voto que você fez, desse testemunho glorioso, e que podemos dizer que foi o ponto de partida do seu projeto, do seu propósito de ajudar, de ganhar almas, de viver essa missão em prol dos outros. Eu lembrei também de uma ocasião em que eu era novo de obra. Eu entrei na obra como pastor mesmo, né? Efetivamente. Abandonei escola, fui embora de casa com 12 anos de idade. Era um garoto, era um menino. E quem é menino age como menino, pensa como menino, não tem jeito. Ainda que esteja ali numa posição de pastor, de responsabilidade, mas a gente é menino. E aí eu lembro que teve um pastor que me ajudou muito. Hoje eu sei que ele me ajudou. O pastor Edivar. Não esqueço nunca. Ele tinha tomado um tiro na boca, era para ele ter morrido. Ele falava com a língua meio enrolada e tal. E ele, para me ajudar, ele pegou muito no meu pé. Lá na sede regional em São Paulo, na Águia de Aia, Arthur Alvim. E aí eu lembro que ele pegava muito no meu pé, ele me deu uma reunião, e aquela reunião começou a crescer. E ele percebeu que eu fiquei meio altivo, que eu comecei a ficar meio que orgulhoso e tal, e era garoto. E aí um dia eu estava preparado para começar o culto. Ele chegou, pegou o microfone da minha mão, tinha bastante gente lá fora, e ele falou assim, você não vai fazer o culto hoje não, vai lavar o banheiro. Aí eu olhei assim, obedeci, claro, mas só que eu fui reclamando, e fui, olhei pro povo assim, passei, o povo achou até que eu ia começar o culto, e eu passei de lado e fui lá para lavar o banheiro. E lavei o banheiro de qualquer jeito. Terminou o culto, o povo foi lá, pastor, as vovó gostavam de mim, e não, eu estou aqui obedecendo e tal. E isso se repetiu, para resumir aqui, se repetiu por umas 3, 4 semanas. E toda vez que eu ia reclamando, eu fazia de qualquer jeito. Fazia ali de qualquer jeito. Vai ouvindo. E quando terminava o culto, esse pastor ia lá para fiscalizar o meu trabalho. E ele falava, você não lavou direito, tá sujo aqui, você não passou o pano aqui. Quem está assistindo vai falar assim, nossa, esse pastor aí era um ditador. Não, ele estava me ensinando. Hoje eu sei que ele me ensinou. E foi numa dessas que, um dia à noite, eu morava na igreja, já tinha fechado a igreja, estava sozinho, eu pensei em desistir. Falei, eu vou voltar para casa da minha mãe, lá eu tenho comida quentinha, tenho a minha cama, vou voltar a estudar, né? Esse pastor está aqui me perseguindo,
eu acho que a obra não é para mim, só que aí na hora o Espírito Santo tocou. Eu te escolhi. Eu tenho um propósito na tua vida, você tem uma missão. E aí naquele dia eu fiz um voto com Deus, como você. Falei, amém. Falei, eu não vou sair. Eu não vou voltar para casa da minha mãe, não vou voltar para casa dos meus pais. Peguei um jarro de azeite que estava no altar e derramei na minha cabeça. Sujei todo o altar ali. Falei, amém. Eu não vou sair, mas aonde eu for, Pai, aonde eu for, onde eu pisar a planta dos meus pés, no meu ministério, daqui eu não saio vivo. Da obra eu só saio no dia que o Senhor me levar. Mas aonde eu for, o Senhor vai ser comigo. O Senhor vai honrar o trabalho, o Senhor vai dar o crescimento. Aonde nós colocarmos a mão, aonde nós colocarmos a planta do pé vai fazer a diferença e o Senhor será conosco. Daquele dia em diante, ô Alex, nunca mais mudei o pensamento. Projeto, propósito é ganhar alma, é crescer na obra de Deus, é fazer a vontade dele. Então o voto com Deus faz toda a diferença. Exatamente. Para fechar o raciocínio, projeto MPAR. Então, ajudou quantas crianças, quantas pessoas? São mais de 3 mil pessoas salvas, né? Porque hoje a doação de sangue sempre foi uma questão de cultura. E eu falo de São José dos Pinhais, é uma cidade que eu trabalhei muito. Hoje me dedico ao estado do Paraná, viajo ao estado do Paraná. O propósito aumentou. Sempre fui muito precoce, né? Então, primeira disputa, virei vereador, virei presidente da Câmara. Hoje estou no Centro Cívico me preparando. Nós estamos na liderança, né, do nosso partido, dentro da Assembleia Legislativa, estamos viajando o Paraná, construindo um caminho, e o MPAR ele surgiu num milagre, né, num propósito também de Deus. Nós sofremos uma aflição, no mundo sofrerá aflições, isso é inevitável, e a gente que é cristão, a gente faz as coisas conforme Deus quer. Eu sempre sonhei em ser pai, demoramos 10 anos de casado para ter filho, e exatamente quando nós tivemos o propósito de ter filho, foi um momento de muita alegria durante a gestação. A mãe dos meus filhos, ela é uma pessoa maravilhosa, é a melhor mãe que eu poderia ter para os meus filhos, é a mãe dos meus filhos. Se com qualquer outra mulher eu não teria vivido isso que eu vivi com os meus meninos, o propósito maravilhoso. E ela sempre muito cautelosa com a gestação, cuidou, planejou, teve tudo do bom e do melhor, os melhores profissionais. Mas mesmo tendo os melhores profissionais acompanhando, não foi possível evitar um problema no final da gestação. No final da gestação dela, houve um amadurecimento e a placenta dela literalmente parou de funcionar e parou de mandar oxigênio para o meu filho Eduardo. Então, ele teve uma hipóxia cerebral. Fizemos no momento que nós descobrimos isso, fizemos o parto de forma antecipada. Ele ficou durante quase 4 meses internado dentro de uma UTI. Então, nós vivemos de tudo, né? Altos e baixos. Teve um momento que ele estava pronto a receber a alta, ele teve um problema cardíaco, voltou tudo para trás, quase morreu em diversos momentos. E nesses momentos de grande medo, ele tinha que fazer algumas transfusões de sangue, né? E essas transfusões de sangue, os médicos chegavam e falavam: olha, pai, infelizmente nós não temos sangue disponível em estoque. E aquilo me marcou. Eu falei, nossa, eu estou no melhor hospital, estou com os melhores... A vida dele dependia daquilo. Isso, eu não morria, né? Ninguém vive sem sangue. E aquilo me chocou, porque eu falei, eu estou no melhor hospital, estou com os melhores profissionais, né? Graças a Deus, durante o processo de tratamentos de saúde do meu filho, eu nunca deixei faltar nada. Eu vendi imóvel, eu vendi casa, vendi terreno, vendi carro, para não faltar nada. Ele teve tudo que a medicina mandou ele fazer até hoje, ele teve. Eu nunca neguei nada pro meu filho, tudo. Gastei o que ninguém imagina que eu gastei. E hoje ele tem uma qualidade de vida muito boa. Mas mesmo assim faltou sangue, não tinha dinheiro suficiente para ir lá comprar sangue. O que eu faço? Pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas o sangue não está numa prateleira para comprar. Se as pessoas não tiverem o ato de amor, o ato de bondade de ir lá doar o sangue, você não compra, você morre sem sangue. Pode ser rico, não vai morrer. E aquilo me chocou. Eu falei, nossa, eu estou passando por isso. E quantos pais, quantas mães, quantos familiares passam por isso de não ter sangue disponível, nessa correria de correr atrás de gente para doar sangue. Foi aí que eu pensei, poxa, em São José dos Pinhais nós não temos um banco de sangue. E nós fizemos uma parceria então com o MPAR, que é o Hemobanco aqui do Paraná.
para levar toda a estrutura do EMEPAR nas escolas da cidade, porque além de coletar o sangue, óbvio, o objetivo final é coletar o sangue, é fazer as pessoas serem salvas com o sangue que a gente coletou. Mas o principal é criar cultura na base, na criança, no adolescente, no jovem, no futuro no nosso país. Né? Conscientizar sobre a doação. Sobre a importância do sangue. Então aquilo começou aos sábados, final de semana, mas antes da gente fazer a coleta do sangue, nós vamos na comunidade, no bairro, preparamos o material, divulgamos com a comunidade, falamos da importância, né, que uma única bolsa de sangue salva 4 pessoas, e aquilo virou, Bispo, um trabalho fenomenal. Hoje as pessoas me ligam, quando que vai ter a próxima edição do EMEPAR nas escolas? Nós temos a parceria com os diretores da escola, um trabalho 100% voluntário, não tem nada de dinheiro público, não tem nada de agente público lá. É um trabalho que eu, a minha equipe, os meus amigos, nós vamos no colégio, abrimos o colégio no final de semana, um trabalho 100% voluntários, preparamos toda a estrutura com lugares para as pessoas poder doar o sangue, com o lanchinho, aquele famoso lanchinho no final da doação de sangue, nós fornecemos um maravilhoso almoço para todos os profissionais que vão lá para coletar o sangue. Quando vai ser o próximo? O próximo agora para o mês que vem. Eu vou estar lá, então, sem dúvida. Então, Bispo, isso fez com que mais de 3 mil pessoas foram salvas. Mas, é incontáveis quantas crianças, quantos jovens, quantos pais tiveram essa oportunidade de ouvir o que é doar o sangue. Então, a gente tem um trabalho gigantesco, uma briga, uma luta para que tenha um EMEPAR não só em São José dos Pinhais, como outros. Tem uma situação em Pinhais, ou Piraquara, uma mãe, né, uma gestante, chegou no posto de saúde tendo hemorragia. Não tinha sangue disponível. Foram correr para Curitiba para buscar. No tempo de ir em Curitiba buscar e voltar, a mãe morreu sem sangue. Nossa. De hemorragia. E os médicos falam, se tivesse colocado um sangue, feita a transfusão nela, não teria morrido. Então isso é muito sério. Isso não dá para brincar. Uma única vida, quanto que vale? Não tem preço que pague uma vida de uma mãe, ou de um pai, ou de um filho que morre por falta de sangue. Então esse é um dos nossos propósitos, né, Bispo? Nós temos um trabalho que realmente a gente quer deixar um legado, deixar uma marca. Eu não vim para esse mundo simplesmente ser só mais um, né? Na verdade, isso mostra uma atitude como essa, de fazer um projeto, de formar voluntários, né? Para criar essa estrutura, trazer algo que já existe para o município a troco de nada. A troco de nada. Não teve licitação, não teve orçamento, não teve dinheiro público, né? Recurso próprio. Isso só mostra o que está dentro da pessoa. O projeto mesmo que a pessoa tem, a missão que a pessoa tem de ajudar. Agora a pergunta que não quer calar, Alex. Com tantos frutos, com tanta economia, com tantos projetos para ajudar o povo, para ajudar a população, você não conseguiu se reeleger. Sim. Como vereador. Sim. Por quê? Há um sistema muito poderoso. Eu saí de uma votação, eu dobrei a minha votação, dobrei os meus votos, e infelizmente esse sistema cooptou alguns candidatos do nosso partido. Infelizmente, no sistema eleitoral de hoje, eu julgo um pouco injusto, pelo fato de que nós precisamos não só do nosso voto, nós precisamos do voto dos candidatos do partido para dar a legenda e poder conseguir uma cadeira. Então, além do voto, você pode ser o mais votado da cidade, se o teu partido não der a legenda, que é a soma do voto de todos os candidatos, você não vai se eleger. Foi o que aconteceu comigo. Eu estou perguntando porque tem gente em casa que não entende. Sim. Ela não entende como é que funciona a logística ali do sistema. Poxa, se um vereador que foi presidente da Câmara e fez o que fez coisas que em quase 100 anos ninguém se preocupou em fazer e teve um resultado positivo. Por que ele não se elegeu? Presta atenção que você vai entender como é que funciona. Tá? Presta atenção. Exatamente. Então, nós dobramos a votação, muito contente com o resultado da eleição. É sinal que o povo gostou do nosso trabalho, além daquelas pessoas que acreditaram num propósito lá no início e no ano seguinte, na eleição seguinte, além de votar, conseguiram mais votos, né? Eu dobrei a minha votação, Bispo. Então, eu tenho a certeza que há um propósito. Deus deixou isso acontecer. Faltou apenas 8 votos, né? A gente dobrou nossa votação. Hoje, 8 votos é um cafezinho, né? Que a gente eventualmente não tomou na casa de alguém, é um fiozinho de cabelo, é uma gota de água dentro de um oceano, não é nada, 8 votos no universo de uma eleição como foi a nossa. Mas é aquilo que eu falei, Bispo, foi uma permissão divina.
Hoje, graças a Deus, eu tenho tempo de poder rodar o Paraná e me preparar para um propósito ainda maior. Mas teve também uma investida do sistema para tentar corromper. Com certeza. E provado. Para tentar fazer você se desviar do seu voto e da sua missão. Exatamente. Recebemos propostas financeiras absurdas para nós deixar de fazer o que nós fazíamos, que era fiscalizar, que é falar e fazer o que é o correto. Né? Mas nosso propósito é muito diferente. Nós sabemos a nossa missão, nós sabemos que tudo isso aqui é temporário, tudo isso aqui é passageiro. E quando a gente... te ofereceram milhões. Exatamente. Então, nós tivemos várias propostas. Se você tivesse aceitado, talvez você teria ganhado? Com certeza. Eu não teria essa investida contra mim. Né? Então, nós tivemos várias propostas como presidente da Câmara, do Poder Público, do setor público, de parlamentares, de pessoas, de empresários que queria que nós atuássemos como o sistema joga. Eu não quis jogar aquele jogo. O meu trabalho é totalmente diferente. Humanamente falando, você não tinha nada a perder. Não tenho nada a perder. Só a lucrar. Eu não tenho nada a perder, eu não dependo. Só a ganhar. Exatamente. Mas e o voto com Deus? E esse é o principal. E aí sim... E a missão? E a nossa salvação? Né? No dia do juízo final, como que vai estar o nosso nome no livro da vida? O que nós vamos falar? Deus, eu permiti que roubassem na merenda, eu permiti que roubassem no uniforme, eu permiti que roubassem no transporte, eu permiti que fizessem muita coisa errada. Eu aceitei aquela propina. Exatamente, porque às vezes necessariamente a gente não precisa participar do roubo. Mas se a gente permite o roubo acontecer, nós somos coniventes, nós estamos participando. Entende? Não participou de forma ativa, mas foi conivente. Então, eu prefiro estar fora da política do que ser conivente com algo de errado. E hoje eu tenho muita tranquilidade e muita clareza no meu ser que eu estou fazendo o que Deus pediu para eu fazer. Eu não vou mudar a minha rota, seja onde for para chegar. Eu vou, em algum momento, chegar onde Deus quer que eu chegue. Ou seja, só para responder a pergunta de alguns, como que ele, sendo vereador, que fez a diferença, presidente da Câmara, não foi reeleito? Porque ele não se vendeu. Chegaram lá com uma mala com milhões, mas ele falou, não, eu vou seguir o meu propósito, eu vou seguir a minha missão, eu tenho o meu voto com Deus, honrar o filho, honrar a esposa, honrar o Deus a qual ele foi apresentado quando ainda era bebê, 15 dias de vida, né? E cumprir o voto, cumprir a missão. Então, são pessoas assim, são pessoas com esse caráter, são pessoas com essa visão, com esse intuito, como Daniel, vamos falar da Bíblia, Daniel, como José, como tantos outros que não se venderam ao sistema, mas preferiram confiar em Deus. Tudo bem, não ganhou, mas olha hoje. Hoje Deus tem algo muito maior para ele. Muito maior. Hoje é pré-candidato a deputado estadual. Exatamente, Bispo. E olha, eu não te conhecia no meu último discurso como vereador na Câmara de São José dos Pinhais. Eu não te conhecia. E o Bispo acabou de falar do Daniel. E se o Bispo voltar na TV Câmara de São José dos Pinhais e ver o meu último discurso como vereador, eu falei justamente isso. Que eu me sentia como Daniel na Cova dos Leões. Esse foi meu último discurso, dizendo que era um período que Deus tinha para minha vida de amadurecimento, de aproximação com Deus, de estar mais perto da obra. Tá lá, tá escrito isso. Exatamente como Daniel passou aquela noite dentro da Cova dos Leões, sendo perseguido, sendo julgado por outros líderes, né? E ele saiu de lá muito mais forte, muito mais evoluído, e eu julgo esse período que eu passei foi semelhante ao que Daniel passou na Cova dos Leões. Bom, como o título aqui do nosso podcast é Fé Sem Roteiro, eu estou com vários roteiros aqui na mão, só que a gente não seguiu nenhum deles. Sim. Só que tem um aqui muito bacana, né, que a gente já está chegando aqui no encerramento. Suas posições contra a linguagem neutra, ideologia de gênero, banheiros unissex, geraram muitos debates. Exatamente. O que te motivou a apresentar esses projetos? Primeiro, pelos nossos princípios, né, cristãos, a gente sabe que homem com homem não faz filho e mulher com mulher não faz filho. Respeitamos cada decisão, cada opção, né? Nós respeitamos o ser humano como ele é. Mas o nosso princípio, nós precisamos entender do que a gente respeita e prega. O que nós defendemos. Desculpa te cortar, eu não tenho o costume de fazer isso. Na verdade, nós que somos cristãos, é nós que devemos ainda mais respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Sim. Então, nós não podemos ser homofóbicos, nós não podemos ser preconceituosos, porque se Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio,
Quem somos nós para irmos contra? Sim. Mas ele deixou o ensinamento, ele deixou o mandamento, ele deixou ali a receita do que acontece quando a gente toma decisões erradas, quando queremos seguir a nossa carne, fazer a nossa vontade, e também quando obedecemos. Então, há podemos dizer assim, uma colheita, né? Há uma consequência para quem escolhe esse caminho. Então, a pessoa escolheu seguir esse caminho, que ela assuma e sofra as consequências. Mas nós temos que ensinar o que é certo e lutar pelo que é certo. E criança não pode ser induzida. Né? Exatamente. Assim, a minha defesa é que o ensino, as creches, escolas, CMEs, é um local de ensino, de aprendizagem. A questão de educação, quem educa é pai e mãe. Não é o meu filho, ele vai para a escola, mas quem tem que educar sou eu. Não é a professora dele que vai dizer o que ele vai fazer da vida dele. Quem vai fazer é eu com os meus princípios. Os princípios da minha família, o que nós acreditamos ser como verdade. Se a pessoa ela quer tomar uma decisão, ela tome depois de adulta, depois que ela tenha já todas as suas cognições, né, a sua mentalidade formada. Enquanto criança, não. Então, teve uma situação lá que nós ficamos extremamente revoltados, que uma professora de um CMEI estava vestindo os meninos de princesas e as meninas de príncipes. Que isso? E gravando, falando, participou de um curso de formação, deu esse testemunho para outros profissionais, tentando induzir outros profissionais a fazerem o mesmo. E nós, com outros parlamentares cristãos lá também, apresentamos então esse projeto de lei contra a linguagem neutra, os banheiros unissex, essa questão da ideologia de gênero. Dentro da escola? Dentro da escola, dentro do CMEI. Você imagina uma criança em plena formação de caráter, formação de cognição, ela achar que ela pode escolher. Não, com aquela idade ela não tem maturidade para escolher o que ela quer ser. Confunde a mente. Não, menino é menino, menina é menina. Né? E ponto final, né? A escola não tem que fazer esse tipo de coisa. A escola tem que transmitir conhecimento, ensinamento. Não é essa questão de educação e dizer que você pode ser o que você quiser. Não é bem assim. Nós temos que seguir, né, o que a Bíblia manda. É uma doutrina que nós... Imagina onde que, se nós não respeitarmos a Bíblia, onde que essa sociedade vai parar? Já não está fácil. E agora a gente banalizar, daqui a pouco, bispo, é o que eu falo para os pastores. Se nós não ficarmos firmes, daqui a pouco vai ser obrigado a pastor casar homem com homem, mulher com mulher dentro das igrejas evangélicas. Está repreendido. E se ele se negar de fazer isso, ele pode ser caracterizado por homofobia. Que ele está sendo homofóbico, ele não está respeitando a decisão. Uma coisa é a gente respeitar a decisão, mas nós respeitamos a decisão fora, dentro do nosso lar, dentro dos nossos ensinamentos, nós fazemos o que a lei manda. Qual é a nossa lei? É a Bíblia. Entende? Nós encaramos a nossa lei suprema, é a nossa Bíblia. Na verdade, a humanidade, né? A humanidade, o Alex, mesmo que sem perceber, ou mesmo depois de muito tempo, pessoas querendo desvirtuar isso, mas a humanidade, ela vive à luz da Bíblia. Desde a criação. Sim. Desde a criação. Aonde que o homem aprendeu a não matar? No mandamento. Aonde o homem aprendeu a não roubar? Na Bíblia. Não é verdade? Aonde o homem aprendeu que trair é errado? Trair é antiético, né? É falta de caráter. Sim. Na Bíblia. Não adulterarás. Então, o homem, o ser humano, as sociedades, elas vivem regrada e pautada a Bíblia, ainda que não queiram. Sim. Quem instituiu tudo, as leis, os mandamentos, foi o próprio Deus. E o diabo tenta desvirtuar isso desde Adão e Eva. Exatamente. Desde Adão e Eva. E nós temos que ser firmes e fortes para resistir tudo isso, né, bispo? Então, eu vejo que a política ela é o meio mais eficaz. Nós temos Deus no céu e nós temos que trabalhar a terra como seres humanos. E eu falo com as pessoas, está faltando remédio na unidade de saúde? É com político. Precisa de um asfalto na frente de casa? É com político. Precisa de uma vaga de creche? É com político. Precisa de um transporte coletivo? É com político. Então, tudo que a pessoa precisa é com os políticos. Então, nós fecharmos os olhos, né, e não enxergar essa realidade é entregar o mundo para os maus. Né, Platão já falava, enquanto os de bem se acovardam, não participam, eles serão governados pelos de mal.
As pessoas com mau conhecimento, com mau coração, com más intenções, são elas que vão governar. E a gente vai ver o que nós estamos vendo. Aí a palavra de Deus, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Sim. Então, às vezes, os filhos da luz, você cristão, você evangélico, que diz a igreja não tem que se misturar com política. Aí os filhos das trevas, que são mais hábeis, estão dominando. Exatamente. Estão dominando, daqui a pouco teu filho chega em casa de saia. Daqui a pouco teu filho ou tua filha chega em casa com um cigarro de maconha na mão. Porque eles querem legalizar isso. Exatamente. É e a verdade? gente sabe que a maconha é a porta de entrada para todas as outras drogas. Daqui a pouco seu filho vai para a escola e volta com uma mentalidade completamente deturpada, porque é o que tem acontecido na maioria das universidades federais. Não está se formando mais médicos, não estão se formando mais doutores, não estão se formando mais profissionais, estão se formando militantes. Jovens entram lá de uma forma e saem com piercing, cabelo pintado de amarelo, de rosa, e sai lá clamando Che Guevara, e sai lá dizendo que a mentalidade Karl Marx deveria dominar o mundo. Então nós precisamos colocar homens de Deus, de caráter, e homens que não se corrompem. Para a gente encerrar, fé sem roteiro. Qual é o próximo passo da sua trajetória política e a sua mensagem final? Bispo, o nosso próximo passo é caminhar esse Paranazão, falar do nosso propósito, mostrar os nossos frutos. Eu entrei no meio público com 19 anos como estagiário acadêmico de Direito. Percorri todos os caminhos, todos os cargos possíveis. Repito novamente, fui estagiário, fui assessor legislativo, fui chefe de estações, terminei como chefe de gabinete da presidência da Câmara. Depois eu vim trabalhar na Assembleia Legislativa, saí da Assembleia para ganhar a eleição, para ser vereador, fui presidente da Câmara, fizemos diversos trabalhos. Saí de lá, voltei para ser líder do partido aqui no Centro Cívico, dentro da Assembleia. Recebeu proposta para se corromper, recebi para se vender, para a gente mudar de caminho. Não mudamos o nosso caminho. Quebrar o voto com Deus. E a tem gente que passar por isso. Tem que passar. E nós temos que ser testados. Assim como o diabo testou Jesus, nós também temos que ser testados para testar a nossa fé, até onde a nossa fé vai. Eu vi esses dias na internet aí um vereador. Ele chegou ali numa reunião com os outros vereadores e tal, e ele tirou da bolsa assim os pacotes de dinheiro e botou na mesa assim, ó, e falou: olha como é que funciona isso aqui, ó. E ele falou: eu não vou me vender não, tô. Fiz questão de pegar e vim aqui trazer para vocês verem como é que funciona. Então eu acho que... Mas isso acontece diariamente. O poder público, a política, ela é muito suja, ela é muito podre. Eu posso falar com 100% de certeza, mas 90% das pessoas que estão na política, elas têm o coração corrompido. Grande maioria. São poucos que de fato fazem. E não é necessariamente ir lá pegar um dinheiro. É isso que eu falei. Às vezes a pessoa não pega o dinheiro, ela não vem, mas é a questão da conivência. Sabe que alguém está fazendo errado e é conivente. Prevaricação. Então, bispo, a gente está percorrendo o Estado para se apresentar para aquelas pessoas, deixar como uma opção para amadurecimento. A legislação nos permite isso, né? A gente se apresentar nesse período, se declarar como pré-candidato a deputado estadual, para que as pessoas acessem as nossas redes sociais, conheçam o nosso trabalho, que entenda que uma coisa que a gente fala é a mesma coisa do que a gente faz. Não é diferente, né? A nossa vida, logicamente, a questão familiar da gente, em virtude do meu filho, do Edu, eu procuro preservar mais. Eventualmente eu posto uma foto ou outra com meus filhos, mas a minha família para mim é algo sagrado. E muitas das vezes a gente é atacado de forma sombria. Durante o período eleitoral, colocaram gente na cidade para ficar falando mal de mim, falando mal da minha condução com os meus filhos. E eu sou um excelente pai, eu vivo com os meus meninos, eu amo, o bispo conhece, sabe? Né? Então a gente tem um propósito muito grande com o Edu e com o Léo, e com a minha família como um todo, né? Respeitando, criando, educando de acordo com os princípios da Bíblia. E hoje a gente está aqui junto com o bispo Daniel, com todos esses pastores, os bispos, né? As esposas de bispos e pastores, as obreiras e os obreiros. É motivo de muita alegria da gente poder percorrer o Paranazão. A gente sabe que em determinado momento
nosso contato vai ser mais via rede social, mas nesse período eu quero me aproximar, apertar a mão das pessoas, olhar no olho, mostrar a verdade, porque nós somos pessoas de verdade, nós fazemos o que nós gostamos. Eu não estou aqui por dinheiro, se fosse por dinheiro não estaria aqui, estaria em outro lugar, mas estou aqui realmente porque queima meu coração. Mesma coisa quando queima o coração do bispo por dar o melhor, fazer parte, deixar um legado, é o que acontece comigo, né? Repito, eu não sei quanto tempo eu vou ficar nessa terra, mas o período que eu estiver nessa terra, eu quero estar produzindo, cuidando, criando, salvando almas através do nosso trabalho junto com os pastores, né, os bispos, e é isso que é o meu propósito. Bacana, hein? Agora, só para encerrar, você falou agora desse propósito, né? Eu lembrei de uma fábula, de uma história de 3 árvores, uma do lado da outra. Aí uma olhou para a outra e falou assim: poxa, eu queria ser um baú. Queria ser um baú para guardar muitos tesouros, ouro, para guardar joias preciosas e tal. Aí o outro olhou assim e falou assim: eu queria ser um barco. Queria ser um navio para navegar os 7 mares, conhecer esse mundão afora. E o outro falou assim: poxa, eu só queria ser lembrado. Eu só queria ser útil. Eu queria ter alguma utilidade e ser lembrado. Bom, resumindo, chegou lá os lenhadores, não sei como é que fala, cortaram as 3 árvores. Pá, deceparam as árvores. Aquele primeiro que queria ser um baú, de fato, virou um baú. Piratas colocaram tesouros, coroas de rei, pedras preciosas, colocaram dentro do baú, fecharam, trancaram e tal. Só que enterraram, e até hoje está enterrado, ninguém nem sabe onde está. Cheio de ouro, cheio de tesouro. O outro que queria ser um navio, construíram parte do Titanic com a madeira dele. Na primeira navegação, afundou, né? E dizem aí que o construtor disse que nem Deus afundava, né, o Titanic. Sim, né? Blasfemou. Pois é. E o último que disse que só queria ser lembrado, só queria ser útil, só queria ser usado, foi aquele que fizeram a cruz do Salvador. Com a madeira dele fizeram... É claro que é uma fábula, né? Mas você vê que o desejo do coração, a intenção, o propósito da gente é o que de fato e de verdade faz total diferença. Amém. Então, como a gente diz, tudo passa. Posição, status, riqueza, dinheiro, nossa aparência, tudo passa, tudo vai passar. Mas o nosso legado e a intenção do nosso coração é o que faz total diferença. Exatamente. Bispo, quero te agradecer por tudo que o Bispo vem fazendo por mim, pela amizade, pelo companheirismo. Em nome do Bispo, quero agradecer. Mas só estou fazendo, Alex, tá? Só estou fazendo porque a gente vê de fato de verdade o caráter, a gente vê de fato de verdade o coração. Não é só o que você fala, é o que você mostra, é o que o Espírito Santo também nos mostra. E pode ter certeza que Deus vai dar vitória. Exatamente, Bispo. Quero aproveitar a oportunidade. Não deu para falar de tudo, eu queria falar. Não dá, a Milena não deixa. Sobre a questão da primeira vez na história de São José dos Pinhais, um programa de contratação de pessoas com deficiência. Hoje, cada setor da Câmara tem uma pessoa com deficiência ajudando a criar políticas públicas para esse setor. Nós fizemos o Fala Cidadão, que é um programa que coloca a Câmara nos 4 cantos da cidade, se comunicando, ouvindo a população. Muitas vezes os moradores, as pessoas que moram na cidade não sabem nem quem são os vereadores, e nós íamos com toda a estrutura, levávamos a tribuna nos bairros, levávamos os vereadores, e naquele momento o ator principal não era os vereadores, era o cidadão que poderiam usar a tribuna e colocar literalmente a boca no trombone, fazendo as suas reivindicações. As pessoas que estão assistindo o programa, elas podem ter acesso a tudo isso. Exatamente. Eu acho que a produção colocou meu nome, colocou meu arroba. O meu arroba do meu Instagram é Allax, ALLAX, é um nome diferente para ninguém esquecer. É difícil de aprender, mas depois que aprende não esquece mais. Allax Siqueira é o meu Instagram, o meu Facebook. Lá vocês poderão ver os vídeos, ver tudo que a gente fez ao longo da nossa vida. É o nosso livro aberto, os nossos frutos, os nossos trabalhos, tudo aquilo que eu não pude falar, que eu fiz como vereador, como parlamentar, lá no meu Instagram, pode ver, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. É bom, pesquise, meu irmão, minha irmã, não venda o seu voto por migalha, né, por uma cesta básica, por um tratamento dentário, não. Vamos colocar pessoas de Deus para
governar sobre nós. Isso é muito importante. Alex, chegamos ao final aqui, fé sem roteiro. De fato, sem roteiro nenhum, mas foi muito bom, hein? Guiado pela mesma luz, né? É o que a gente usa, que nós estamos unidos e guiados pela mesma luz, e tenho certeza que essa luz guiou esse podcast para poder eu me abrir. Como eu disse, nunca me tinha me aberto antes, mesmo sendo um cristão, sendo evangélico, eu nunca tinha tido essa oportunidade de estar tão próximo da obra como agora. Eu quero te agradecer. E vai ter muito mais. Muito obrigado. Meus irmãos, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Que Deus abençoe a todos. Espero que você tenha aí gostado. Fica com Deus. Até a próxima.